Nós observamos já em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o seguinte texto: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quem deu vida ao homem foi o próprio Deus. Quem tem direito de tirar a vida do homem é o próprio Deus. Não é o homem que escolhe, é Deus que escolhe. É Deus que traz o homem à vida. É Deus que tem o poder de permitir o homem deixar esta terra, deixar esta vida. Então não cabe a eu ou qualquer outra pessoa decidir quem vive e quem morre. Então perceba que ao fazer essa afirmação, eu também estou respondendo uma outra questão que nem está na lição bíblica. Pena de morte. A pessoa já está presa, pagando pelos seus crimes, até talvez prisão perpétua, e vai existir pena de morte para isso? É bíblico isso? É correto isso? Perceba então que o critério ela vale para os dois lados, tá certo? O critério tem que ser válido para os dois lados. Tem um grupo de pessoas que é a favor do aborto e contra a pena de morte. Aí é um contrassenso. Como é que pode? Você ser a favor de assassinar um indefeso, que é o aborto, e ser contra o assassinato da pessoa que faz algo consciente, de um criminoso. Olha que eu estou defendendo que nenhum dos dois lados é para ser morto, assassinado. Nenhum dos dois lados. Nenhum dos dois lados. Nem o criminoso, que cometeu os crimes mais absurdos, é para ter pena de morte, e nem o bebê que está no ventre da mãe. A vida de ambos tem que ser preservada. Mas perceba que existe uma incoerência por parte do grupo que é a favor do aborto, mas contra a condenação à pena de morte do criminoso. Aí não faz sentido. Porque um toma a decisão consciente, um sabe da própria lei, muitas das vezes, e comete o crime deliberadamente, e o outro é um inocente. O outro é um indefeso, inclusive. E aí parte a questão. Existe coerência nisso? Não. Do ponto de vista lógico, não faz sentido. Agora eu quero fazer uma menção aqui ao texto de Salmo 139, do versículo 13 ao 16. Esse texto, para mim, aqui é o primordial como afirmação bíblica do que fizemos sobre dizer que a vida começa no embrião. Que a vida começa a partir de que houve a fecundação. Diz o versículo 13: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Perceba que o autor aqui, o escritor, ele entende que Deus é que promoveu aquele ato. É Deus o autor da vida. E ele diz no versículo 14: Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Então ele percebe que esse milagre, isso que é extraordinário, foi feito pelo próprio Deus. É Ele que criou as circunstâncias, é Ele que criou isso. É Ele que permitiu que aquele óvulo fosse, inclusive, fecundado, inclusive por um espermatozoide específico, tá certo? Que aquele espermatozoide não é você não, tá certo? Você é após o embrião. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha o versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Ou seja, não tinha forma. Na tradução NVI chama de embrião. A NVI vai direto ao ponto. Isso aqui que está sendo dito é embrião. A nossa leitura hoje, a gente lendo esse texto, a gente vai entender isso como embrião. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Ou seja, aplicando agora mais uma vez para o meu lado pessoal, que eu mencionei que já perdi um filho no ventre da minha esposa. Ele teve dias aqui na Terra, dentro do ventre da minha esposa. Ao meu outro filho que está encaminhando, espero que a gravidez corra bem e que ele tenha muitos dias, não apenas dentro da barriga da minha esposa, mas fora dele também, e muitos dias fora principalmente, para que eu possa desfrutar e conviver com ele. Perceba que esse período de vida, Deus foi quem deu a ele. Esse período de vida que eu já vivi, foi Deus que me deu.
Então, nós devemos entender que desde do ventre da mãe, não é quando o bebê sai da barriga da mãe, não é quando o bebê chega com 6 meses, não é quando ele chega na 20ª semana, na 15ª semana, na 12ª semana, não é assim que funciona. É desde a formação do embrião, desde quando nem sequer tinha forma, era imperceptível perceber lá a cabecinha, o olho, as pernas, os dedos, Deus já tinha estabelecido aquela pessoa. Então, se o próprio Deus fez isso, quem sou eu para dizer que não é? Esse é o ponto. Então, esse trecho aqui, para você que é professor de escola dominical, recomendo fortemente que considere ele, trate muito bem esse texto, explique ao seu aluno para que ele possa compreender. E você que é aluno está assistindo essa aula aqui, faça o mesmo, compartilhe essa aula, espalhe para todo mundo esse conteúdo, esse trecho aqui, para principalmente algumas pessoas entenderem o que é a verdade, tá certo? Bem, eu quero também trazer aqui a afirmação de 2 teólogos, certo? William MacDonald, fazendo referência a um outro teólogo, no qual não tive acesso ao texto original, então estou fazendo uma referência indireta. Ele diz o seguinte: para Barnes e outros comentaristas, a palavra denota de modo mais adequado o embrião ou feto, no qual todos os membros do corpo ainda se encontram dobrados ou não desenvolvidos, ou seja, antes de assumirem forma e proporções claras. Ou seja, a interpretação para esse versículo de Salmo 139, versículo 16 é essa. É que é um embrião. Ele não tem forma ainda. Ele não tem braço, não tem perna, não tem cabeça clara, mas isso é a vida. Isso já é uma pessoa. J. Carson, no seu comentário também bíblico, ele diz o seguinte: todo embrião é uma pessoa. Isso aqui já disse tudo. Uma possessão criada por Deus, planejada com dias de antecedência. Porque para mim a descoberta foi há pouco tempo, mas para Deus já estava estabelecido antes mesmo de ter sido fecundado. É pela presciência de Deus. Aí se você não quer aprender um pouco mais sobre a presciência de Deus, verifique os vídeos aqui no canal, nas playlists. Existe vídeo falando sobre isso também. É uma vida ordenada no céu para ser vivida na terra. Ele viveu na terra? Todos viveram na terra. Alguns vão viver fora do ventre da mãe. Outros vão viver apenas dentro do ventre da própria mãe. Então, é assim que funciona. É assim que funciona a vida. É assim que funciona a formação da vida.